Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Foram esses versículos os mais importantes para a minha conversão. Quando eu não era salvo ainda, quando eu não conseguia parar de pecar, eu entendi a verdade, que é a verdade de que Jesus nos limpa de tudo. Vamos ao versículo, 1 João 1,7. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ok? Então, esse é o conhecimento da verdade. Que Jesus não é incompetente. Que Jesus, quando limpa, quando lava e quando purifica, é para valer e de tudo. Esse ato você não consegue fazer sozinho. Eu não conseguia parar de pecar sozinho. Era impossível. Eu pecava, parava um tempo e depois voltava a pecar. Porque eu não tinha o poder do Espírito Santo. O poder de Jesus não tinha destruído o poder que o diabo tinha sobre mim. Que poder é esse? 1 João 3,8. Eu tive que aceitar toda essa verdade que eu prego para vocês, que eu falo para vocês. Primeiro, eu tive que aceitar para mim mesmo. E eu só estou falando essa verdade para vocês da Bíblia porque eu vivo essa verdade. Senão eu seria um hipócrita falando com vocês, ok? 1 João 3,8. Aquele que comete pecado é do diabo. Será que você tem a capacidade de apontar o dedo para sua própria cara e falar que você é do diabo e ponto final? E jogar o seu orgulho no lixo, se você ainda não consegue parar de pecar? Aceita a realidade, porque se você não aceitar a realidade, você não pode ser transformado por Jesus Cristo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então eu era de igreja, eu estava na igreja, eu frequentava a igreja. Mas eu estava nessa categoria aqui, nesse quadrado, nesse versículo. Eu não conseguia parar de pecar, porque Jesus não tinha destruído as obras do diabo sobre mim. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Não é diminuir o poder das obras do diabo. Não, é destruir as obras do diabo sobre você, o poder do diabo sobre você. De modo que quando esse poder é destruído por Jesus, que é mais forte do que o diabo, você não está mais sujeito a esse poder do diabo. E você nasce de Deus. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Essa é a nova criatura. Se você não é isso, você não está salvo. E sabendo que Jesus purifica a gente de todo o pecado, mas optando por continuar na sujeira, significa que você está sendo essa pessoa de Hebreus 10, 26 e 27. Você vai receber um julgamento terrível sobre a sua cabeça. E a ira de Deus, a indignação ardente do Senhor, vai te devorar, ela vai te destruir, porque você se põe em adversaridade contra Deus, em oposição, em inimizade contra Deus. Porque Jesus veio para te salvar, e você diz que é impossível parar de pecar. Logo, você está se opondo ao que Jesus disse, porque quando Jesus disse que salva, ele diz que ele salva de verdade, ele diz que ele purifica de tudo, ele diz que nos liberta de todo o pecado. Mas as pessoas que não têm fé, e não têm humildade para aceitar a verdade, encarar a realidade, elas não vão ser salvas, porque elas não acreditam no poder de Jesus. Então elas são crentes incrédulas. Elas creem pela metade. Elas creem que Jesus existe, mas isso o diabo também crê. Elas creem na história de Jesus, tudo bem, mas e no poder? E quando elas dizem que creem no poder, elas pervertem o sentido de crer no poder. Porque o poder de Jesus é para te fazer liberto do pecado aqui, nesta vida, para você parar de pecar aqui, para então poder ver a Deus. Sem a santidade, nenhum homem verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Então, se você não for santo, você vai queimar, você vai para o inferno, você não vai ver o Senhor. Entendeu? Então, é para isso que esse novo nascimento precisa acontecer. Então, quando eu me deparei com essa verdade aqui, eu tive que encarar ela e decidir que caminho que eu ia tomar. Se eu ia continuar na lama, ou se eu ia aceitar a verdade e ir para a verdade. Entendendo que a verdade é Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele também disse uma coisa sobre ser a verdade e sobre quem segue a verdade. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Trevas significa pecado. Se eu for traduzir isso aqui para você numa linguagem bem clara, Jesus está falando: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai mais pecar, porque andará comigo, porque está me seguindo. E eu sou separado do pecado e dos pecadores. Entendeu? Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, todo mundo que segue o caminho, a verdade e a vida, anda separado daquilo que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, também anda separado. Deus é separado do pecado, é separado da corrupção. Entendeu? Então, para isso que você precisa nascer de novo. Então, quando eu me deparei com essa verdade, eu precisei tomar a minha decisão. E eu tomei a decisão de seguir Jesus, de cortar o pecado fora, igual Ele mandou nós cortarmos. Em Mateus 5, 29 a 30, ele fala que se teu olho direito te ofender, primeiro, o que ofende a Deus é o pecado, é tudo que está ligado com o pecado. Arrancam e lançam para longe de ti. Pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado
no inferno. Entendeu? Um membro é aquilo que faz parte da sua vida. Se faz parte da sua vida, faz parte de você, é um membro seu. Então, qualquer coisa que faça parte da sua vida, que cause ofensa, que cause escândalo, que te envolva com o pecado, Jesus mandou você tirar fora. Porque é melhor você perder essas coisas que te fazem ofender a Deus do que, por causa delas, ser jogado no inferno. Então eu tive que jogar o pecado no lixo para eu não ser jogado no lixo. E quando eu entendi que eu era um filho do diabo, eu tive a humildade de reconhecer isso, mas ainda sem ter sido convertido, eu falei para Deus, qual o sentido de eu continuar vivendo se eu vou queimar no inferno? Estando eu ainda nesse quadrado aqui, nesse versículo aqui, qual o sentido? Aí eu pedi para Deus me matar, porque não tinha sentido continuar vivendo nesse quadrado aqui sem ser convertido, porque eu estaria só perdendo tempo, e o tempo que eu estava perdendo tempo cuspindo na face de Deus, e me mandou ser santo. E Deus, Jesus, ele atendeu esse meu pedido, porque em vez de ele me matar como uma pessoa viva, ele matou o meu eu pecador. Ele me transferiu para cá. Ele matou o pecado dentro de mim e destruiu as obras do diabo sobre mim. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é uma, ou você é a outra. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque a árvore é conhecida por seu fruto. Se isso é pecado da árvore, a árvore é má, porque ela é conhecida pelo seu fruto. Entendeu? Então, se você peca, ainda, se você não consegue parar de pecar, você é do diabo. E se você continuar nisso, sabendo que Jesus veio para te libertar de verdade, você está acumulando o juízo de Deus na sua cabeça, você está só cavando a sua própria cova. Se pecamos voluntariamente, você escolhe continuar em pecado. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque o sacrifício já foi feito. Jesus já morreu na cruz. Ele não vai voltar para realizar outro sacrifício para você. Porém, o que resta? Uma expectação terrível de juízo. E uma indignação ardente. A ira de Deus vai te devorar porque você se põe em inimizade contra ele, porque você não se curva a ele, que falou que veio para te salvar. Mas e pior ainda, você usa o nome dele, fala que é dele, mas nega o poder dele. Em relação a essas pessoas, como eu sempre falo, a palavra manda a gente se separar. Se elas negam o poder de Deus, não importa se elas cantam para ele, se elas vão para a igreja, se elas oram, se elas se dizem cristãs. Se elas têm essa aparência de piedade, aparência de ser santo, de ser cristão, mas elas negam o poder dela, ou seja, o poder de Deus de fazer santo, de fazer limpo, de verdade, significa que elas negam Jesus Cristo. E dessas pessoas Deus mandou você se afastar. Corta fora, porque elas são um daqueles membros seus que ofendem e causam ofensa a Deus. Entendeu? Então eu tive que estar disposto a aceitar a verdade, que eu estava na lama. Eu não neguei a verdade. Eu não falei que apesar de eu estar na lama, eu estava com Jesus. Não. E eu fui até a verdade, eu fui salvo. Porque se eu não fosse até a verdade, e continuasse na lama, e dissesse para mim mesmo, tentasse me convencer de que eu estava salvo, eu estaria aqui, onde Deus chama todo cristão de mentiroso. Cristão pecador de mentiroso. 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos. Que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Não tem treva nenhuma em Deus, é totalmente santo. Então isso implica que se você vai andar com ele, você só pode estar andando com ele se também não tiver trevas em você. Se também não tiver mais pecado em você. É aí que Jesus entra em cena, para te purificar de tudo, entendeu? Mas quem diz que está com Deus, que tem intimidade, que tem um relacionamento com Deus, que está salvo, que é cristão, mas ainda está pecando, o que a palavra diz? Se nós dissermos que temos comunhão com ele, que andamos com Deus, que somos salvos, e andarmos em trevas, na qual não há nenhuma em Deus, mentimos e não praticamos a verdade. Esses dois versículos aqui estão falando que todo cristão pecador é um mentiroso. E a Bíblia diz que nenhum mentiroso é do reino de Deus. Entendeu? Então qualquer tipo de pecador que você seja, não importa a frequência com que você comete os pecados que você comete. Se você não for para o Salvador, que se chama Jesus Cristo, é Ele o caminho, não é a igreja, é Ele o caminho, tá bom? Se você não for para Jesus, para ser liberto de verdade, depois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, você não vai ser livre, você não vai ser liberto, você não vai ser livrado. E você vai continuar sendo um servo do pecado. Você não vai ser salvo. Você vai continuar sendo injusto. E nenhum injusto é do reino de Deus. É preciso ser transformado e nascer de novo. Tá bom? Então eu me repeti várias vezes nesse vídeo, mas eu espero que tenha ficado bem claro. Ou você vai para Jesus para deixar de ser um servo do pecado, que é aquelas pessoas que cometem pecado, ou você vai continuar nesse estado aqui e você vai queimar nesse estado aqui. Porque nenhum injusto é do reino de Deus. Tá bom? 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos, ou seja, os pecadores, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Ou seja, não se engane. Não pense o contrário, não pense que não é bem assim. Não se engane. A palavra acabou de dizer qual é a afirmação aqui. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Você não sabe disso? Não se engane e nem deixa ninguém te enganar. E aqui ele vai listar alguns pecados, porque ele não tem como listar todos os tipos de pecados possíveis, senão o livro não acaba. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que abusam de si mesmo com o sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus.
Então, aqui se inclui lascívia, se inclui pornografia, se inclui palavrão, se inclui tudo isso. Porque tudo isso é injustiça contra Deus. São atos injustos, não são atos justos. E aqui fala a nova criatura, quem ela é. Ao menos alguns de vós fostes isto. Mas estáis lavados, mas estáis santificados, mas estáis justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, esses aqui são salvos, eles são ex-injustos, eles são ex-pecadores. Porque eles foram transformados por um Deus ao qual nada é impossível. E essa é a obra da salvação. Então, se você segue qualquer pessoa, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja qualquer lugar que for, seja numa igreja, seja na rua, que não ensina isso, ou que oculta isso, significa que você não está seguindo uma pessoa que é de Deus. E você precisa se afastar dela, porque ela nega o Senhor Jesus. Então, quando você aceita na sua vida pessoas que negam o Senhor Jesus, apesar de usar o nome dele, significa que você se põe em cumplicidade, porque quem cala, consente. Você se põe em consentimento. Você se faz participante com essa pessoa. E a palavra diz bem claramente para você não ser participante com eles, com os pecadores. Em Efésios, aqui ó, 5:7, ele fala de novo, a mesma coisa que a gente acabou de ler em Coríntios ali. Você vê que Paulo reforça isso toda hora nas suas cartas. Porque bem sabeis disto, que nenhum devassa ou pessoa impura, qualquer pecador é impuro, ou homem cobiçoso, qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém, ó, de novo, está falando aqui, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, ou seja, não seja participante tanto no pecado que eles cometem, nem tenha parte com eles, porque eles são contra Deus. O que você está fazendo andando com as pessoas que são contra Deus? Porque não é a boca dela e nem as palavras delas necessariamente que vão dizer se elas vão contra ou a favor de Deus. E sim as ações. Se está saindo fruto podre da árvore, fruto mau, a árvore é má. E se a árvore é má, a Bíblia fala que toda árvore que não produz fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Se você entende que existe dois tipos de árvore, a árvore boa e a árvore má, e toda árvore que não produz fruto bom vai ser lançada no fogo, significa que toda árvore má, porque produz fruto mau, vai queimar. Porque ou você é um, ou você é outro. Aquele que comete pecado é o diabo, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Entendeu? Ou você vai para Jesus para ser regenerado e larga as pessoas que não aceitam isso, que não se submetem a Deus, que não vão para Jesus, que não largam a amizade do mundo, que não largam a carnalidade. Ou você vai ficar para trás, você vai receber a ira de Deus, e se você morrer em pecado, você vai queimar no fogo do inferno para sempre. E chegando no inferno, não adianta chorar, não adianta pedir perdão. Já era. A chance que você teve foi aqui e agora. Entendeu? Aqui e agora. Essa é a sua única chance. Não tem depois essa de se arrepender. Ou você se arrepende aqui na terra, nessa vida, ou pode chorar o quanto você quiser, por milhares de anos ou bilhões de anos no inferno, não vai adiantar nada. Entendeu? Depois que chegar no inferno, não dá mais para ser perdoado. Sua única chance, tá bom? Não diga que não foi avisado.